Olá, internautas, mais uma vez aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre nutrição na terceira idade. Quem está conosco é a doutora Maura Márcia Bocato Gomes, que é nutricionista, está tirando as nossas dúvidas a respeito deste assunto. Doutora, temos algumas perguntas que vieram das ruas. Vamos à primeira questão? Eu gostaria muito, sim, de perguntar para a nutricionista o seguinte: se realmente esse negócio que falam de, por exemplo, às vezes eu estou ansiosa, eu quero comer toda hora eu quero comer. Se isso, e não engordo, se isso faz mal para a saúde, sabe? Ou se só tem esse problema de engordar, que a pessoa engorda, e se a pessoa não engorda, isso vem a trazer algum problema para, sei lá, para a saúde da gente. Essa questão que ela coloca, né, ansiedade relacionada à alimentação, acho que não há quem não tenha passado por isso. Nossa. Estou ansiosa, como mais. Como o problema que gera essa comilança é a ansiedade, o que eu vou imaginar? Que é uma alimentação rápida, sem uma mastigação adequada, que não vai levar à saciedade, porque na hora que nós estamos mastigando, você tem a saliva, que vai começar a digestão dos alimentos, você tem a papila gustativa, que vai fazer você saborear aquele alimento que você vai estar comendo, e o dente, que vai triturar esse alimento, teoricamente deveria ser de maneira adequada. Quando a gente está ansiosa, você não está preocupada com a comida, você não está colocando normalmente atenção na comida, naquela mastigação, naquele processo todo. Você está com o seu problema, com a sua ansiedade ali, fazendo você ter uma voracidade nesse comer. Então essa ansiedade, esse comer toda hora, ele vai ter uma relação muito com uma voracidade gerada por essa ansiedade que ela coloca, e que a comida não vai resolver essa questão. Então ela vai ter que continuar comendo. Fora isso, esse processo digestivo que já começa errado, por essa mastigação rápida, ele não promove saciedade, né? Você não consegue estimular alguns sinais de saciedade que já se iniciam no processo de mastigação, algumas substâncias químicas que começam a ser produzidas no estômago, no intestino e a própria distensão abdominal. Então essa falta de atenção no que come, e provavelmente na ansiedade a pessoa não busca. Estou ansiosa, vou comer um pé de alface? Acho que imagina. Não, né? Então, o que a gente calcula que uma pessoa coma nesse momento de ansiedade? Os alimentos mais açucarados, mais refinados, o chocolate, os mais macios. E eu acredito que se isso permanece por um período longo na vida da pessoa, ou se o mecanismo dela de suprir ansiedade é na comida, com o tempo que ela coloca, né? E se isso não engorda, pode ser um problema? Porque ela era magrinha, pelo que a gente vê. Então, provavelmente, ela é uma pessoa que talvez tenha aquele privilégio de um metabolismo mais acelerado e que ela até come mais, mas acaba não engordando. Não é a maioria. A maioria vai comer mais, vai comer de maneira inadequada, e isso vai gerar um aumento de peso, gordura abdominal, gordura no fígado, que hoje a gente tem visto muitos pacientes com gordura no fígado por conta da gordura abdominal aumentada, e daí levando para uma série de doenças, hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Tudo isso poderia ser evitado com uma alimentação melhor. Alimentação adequada, atividade física. Doutora, nós temos mais uma pergunta ainda relacionada a essa questão. Vamos a ela? É o seguinte, eu sou hiperglicêmica, então eu comecei a comer açúcar. Só que daí o meu açúcar é baixo. Só que quando eu comecei a comer doce, daí fez mal. Então eu queria saber o seguinte, que tipo de alimentação eu tenho que fazer. O doce eu tenho que tirar, só que eu tenho que equilibrar. Eu posso tirar totalmente o doce. Então, hipoglicemia, né? O que a gente pensa da hipoglicemia? Normalmente, um paciente hipoglicêmico, ele é um paciente que está liberando muita insulina, a glicose está entrando muito rápido na célula dele e ele tem essa queda rápida da glicose, esse sintoma de hipoglicemia, mal-estar, moleza. O tratamento alimentar para um paciente que tem hipoglicemia é o mesmo tratamento que um paciente que tem hiperglicemia tem que ter. Ou seja, a retirada do açúcar refinado, dos alimentos refinados, que tem uma digestão muito rápida e que elevam rapidamente a glicose no sangue, vai favorecer o sintoma da hipoglicemia. O ideal são alimentos
que vão ter uma digestão mais lenta, uma mastigação mais adequada e, consequentemente, você não faz um pico de glicose no sangue e não vai ter esse sintoma de hipoglicemia. A digestão fica mais adequada, vamos dizer assim. Então ela fala, retirar todo o açúcar não teria problema nenhum, porque a gente esquece, a fruta é rica em açúcar, os cereais, aveia, granola, o bran, arroz, macarrão, batata, são alimentos ricos em carboidrato e a digestão do carboidrato vai se transformar em glicose, que é o açúcar que a gente acaba colocando. Mais uma alimentação equilibrada, onde eu tenha, como foi falado até na outra entrevista, arroz, feijão, bife, salada, verduras, legumes e a fruta, e o óleo vegetal, o azeite para temperar, o óleo para cozinhar aquele alimento, ele já vai ser um prato, uma refeição equilibrada que vai favorecer o controle dessa hipoglicemia, porque favorece uma digestão mais lenta do que quando a gente come uma refeição sem nada de fibras. Eu comi só o doce, só o pão, só a batata, eu vou ter o sintoma da hipoglicemia, porque eu vou ter um pico de glicose, consequentemente um pico de insulina que vai cair rápido e eu vou ter aquele sintoma de hipoglicemia, porque eu já tenho no meu organismo um mecanismo deficiente em favorecer a entrada dessa glicose lá na minha célula. Ela já tem o problema instalado. Muito provavelmente desenvolvido pela falta de atividade física, pela alimentação inadequada ao longo dos meses, dos anos e por gordura abdominal. Então é muito comum você ter pacientes com hipoglicemia, pré-diabéticos, porque tem uma gordura abdominal aumentada. Doutora, quem tem idosos diabéticos em casa sabe a dificuldade, né, que essas pessoas acabam tendo na sua alimentação, porque acabam sempre tendo que evitar aqueles alimentos que mais gostam. No caso, geralmente os que têm mais carboidrato, enfim. Como empreender uma reeducação alimentar para essas pessoas, doutora? Acho que a criatividade, né? De repente você elaborar um prato, poxa, eu quero comer um doce. Não pode ser um doce à base de fruta. Se a pessoa já tem esse problema que ela tem que controlar o açúcar, a própria fruta, né? Na hora que você tem uma ameixa cozida, ela já é doce o suficiente para te saciar aquela vontade de comer o doce, né? Na hora que você vai comer macarrão, massa, pode comer macarrão? Pode comer macarrão, só macarrão? É muito comum, né, Luciana? Não sei se você já observou até no seu dia a dia, as pessoas, hoje é dia de macarrão, só macarrão. Não, salada não combina com macarrão. Não, nem precisa da carne. Então é muito comum no nosso dia a dia, isso de A a Z. Isso assim, desde o jovem até o idoso, né? Macarrão, só macarrão. Macarrão sozinho é um alimento nutritivo, rico em carboidratos, se ele for integral é melhor, mas vai faltar os outros nutrientes daquela refeição que compõem uma alimentação saudável. Então eu deveria ter a verdura, o legume, uma fonte proteica vinda de carne, peixe, frango ou ovo, e aí eu consigo comer, por exemplo, o macarrão, não abro mão do macarrão para essa pessoa, vamos supor, um descendente de italiano, gosta da massa, eu preciso tirar a massa porque ele é diabético? Não. Mas eu posso adequar aquela refeição, diminuir a quantidade do macarrão, acrescentar os outros alimentos que vão fazer falta e a partir daí ele vai comer. Então, assim, adequar o gosto do paciente ao que é possível para melhorar a saúde dele. Então, existe a possibilidade da adequação. Lógico, a gente não vai falar coma mousse de chocolate todo dia, que não vai ser saudável, mas dá para adequar sim. Hoje nós estamos conversando com a doutora Maura Márcia Bocato Gomes, ela que é nutricionista, especialista em saúde pública e também pertence ao Centro de Saúde Ocupacional do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós ainda temos mais um bloco para conversar com a doutora Maura, daqui a pouco a gente volta. Até já.